É isso aí. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a economista Paula Sauer. Ela nos fala sobre como ajustar as contas na pandemia do coronavírus. Pois é, bem-vinda, Paula, ao Jornal da Rede Alesp. Nós falávamos, então, de prestação de serviço. A gente sabe que a área econômica é uma das que estão sendo mais afetadas e é onde a população pensa, e meu bolso, como será, né? E justamente como vamos ajustar essas questões financeiras agora na pandemia e depois dela. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre bacana estar aqui junto com vocês. É um tema extremamente delicado, um tema extremamente atual, que a gente não pode fugir de falar dele e falar sempre, né? O brasileiro, ele tem uma dificuldade de falar sobre dinheiro, é tabu, é uma coisa que incomoda, mas a gente precisa falar, desmistificar o assunto dinheiro, até para a gente poder lidar melhor com ele. Certo? Exatamente. Não é fácil. A gente está vivendo um momento bem delicado agora de mudança no comportamento do consumidor, de desemprego alto, de endividamento. E nesse cenário, se a receita não entra, a gente precisa diminuir custo. Não tem mágica, não tem jogo. É assim, se está entrando menos recurso, tem que sair menos recurso. E muitas vezes, então, quando a gente fala, a gente como planejador financeiro, como economista, vai fazer algum tipo de conversa, a pessoa já arrepia, ai meu Deus, economista, vai falar que eu não posso gastar, que eu não posso comprar, que eu tenho que cortar o cafezinho, que eu tenho que cortar tudo. E muitas vezes não se trata só do cortar, você sabe? Muitas vezes está na nossa mão, dentro de casa, fazer melhores escolhas. Vou dar um exemplo para você. Muitas vezes a gente tem contas em débito automático. Ah, professora, mas agora você vai dizer que o débito automático é ruim? Não, absolutamente não é ruim. Mas a gente coloca no débito automático e esquece muitas das contas. E aí você tem conta de coisa que você não usa mais, que você não consome mais, ou que você consome menos, ou que consome de maneira diferente, ou mesmo de compras que você não consome mais daquela forma. Vou dar um exemplo: assinatura de jornal, assinatura de TV, academia, muitas contas que a gente faz e que em algum momento elas são extremamente importantes. Chega numa fase que você fala assim, nossa, mas eu posso ficar sem isso agora, ou eu posso adiar o consumo disso um pouquinho, eu não preciso consumir isso nessa quantidade, percebe? Então, quando a gente fala de economizar, o que na verdade a gente quer que as pessoas falem e conversem mais é sobre as suas escolhas. Se as escolhas que estão sendo feitas são adequadas. Eu queria que você falasse... corta tudo. Eu queria que você falasse até um pouquinho, né, para a gente o que fazer agora, nesse momento, em que muitas pessoas tiveram uma diminuição de salário e as contas continuam chegando. Tem alguma conta que você prioriza e outra que você pode deixar para depois? E o cartão de crédito, como resolver esse problemão? Então tá, falou um monte de coisa que dói, né? Você tocou num monte de assunto aí que cutuca a gente, que machuca. Vamos lá. Então vamos do principal aí, do mais caro para o mais barato, tá bom? Então assim, quando a gente fala de cartão de crédito, a taxa de juros do cartão de crédito, assim como a do cheque especial, ainda são as taxas de crédito, de juros, né, cobrada por o crédito, as mais caras que existem no país. E são caras mesmo, tá bom? Por mais que a Selic tenha caído, que a gente esteja num cenário diferente, as taxas que são cobradas e os juros cobrados pelo cartão e cheque especial são muito altos. E independente de qualquer coisa, está muito relacionado ao risco que tem para a instituição de emprestar através desse veículo, tá bom? Então, na hora que eu empresto para o cartão de crédito, eu não sei o que você está comprando, eu não tenho garantia, você paga ou não. E no cheque especial a mesma coisa, eu estou emprestando, eu não sei o que você vai comprar, quando você vai cobrir. Então, para o banco é mais arriscado, então por isso que ela é
mais cara do que as outras modalidades de empréstimo, tá bom? E por isso a gente precisa ter uma atenção muito especial quando vai utilizar esse tipo de recurso. Cheque especial é para usar no momento de emergência, não é um complemento de renda, não é um puxadinho do salário. A gente brasileiro é muito otimista, né? Então, qualquer notícia que a gente escuta no rádio, na TV, a gente já acha que é para a gente. Então, melhorou o desemprego, caiu o desemprego, melhorou a taxa de trabalho, a gente já fala, então já pode comprar e eu resolvo ali porque eu já vou estar trabalhando. Não é bem assim. Então, acho que uma das principais questões quando a gente fala do cartão de crédito, ela não está relacionada só ao produto cartão, mas ao comportamento do consumidor, sobre a falta de educação que a gente tem para usar esse produto. A gente não foi educado, a gente não teve aula na escola sobre os juros de um cartão, de como que funciona, de como é feita essa conta. Então, muitas vezes a gente usa o crédito que está ali disponível, está fácil, está na mão, porque já está ali, porque está fácil, porque eu não quero ter que me expor, porque eu não quero ter que pedir no banco, porque eu não quero ter que contar para o gerente o que está acontecendo, sabe? Mas, por outro lado, existem outras modalidades de empréstimo mais adequadas para o que a gente está vivendo. Então, na hora que a gente fala que o cartão e o cheque especial têm que ser usados como uma emergência, no momento de curto prazo, o cartão você usa até para fazer o planejamento, ele não é uma ferramenta ruim de todo. Se você souber usar o cartão, se você usar de maneira adequada, ele pode fazer aquela planilha para você através da fatura, que ninguém tem paciência de fazer, ou poucas pessoas têm paciência de fazer, colocando tudo que gastou, tudo que consumiu, sabe? O cartão, ele pode ser para você uma ferramenta de planejamento financeiro. Então, ali na fatura você vê o quanto você gastou, aonde, quando, se você parcelou, quantas parcelas e quando você vai, até quando você vai pagar a parcela. Você pode usar o cartão como uma ferramenta. Sim. Mas o que a gente vê no Brasil, e não é exclusividade nossa, tá bom? É que o cartão, ele ainda é considerado uma modalidade de crédito utilizado como complemento de renda. E como risco de inadimplência é muito alta, um juros muito alto. E isso vira uma bola de neve na vida do consumidor. Pois é, Paula. Uma bola de neve que tira o sono de verdade. Pois é, você tocou em uma questão muito, muito interessante. Parece que é cultural isso do Brasil, né? De usar a questão de crédito como um complemento de renda pela necessidade. Não é que todo mundo faz isso por vontade, por necessidade. Né? Você tem usado muita palavra aí, planejamento, guardar dinheiro. Nesse momento de crise em que as pessoas perderam renda, como se faz, então, um planejamento eficiente e como guardar esse dinheiro? Guardar ali embaixo do colchão, guardar em algum lugar, né? Às vezes os avós falavam, né, de guardar o dinheiro embaixo do colchão. Como fazer render, então, esse pouco dinheiro nesse momento? Olha, eu acho assim, primeira coisa é a gente entender, e cada um vai entender o seu, tá bom? Não adianta eu, Paula, Paula é economista, planejadora financeira, ela vai dizer o que você tem que fazer. Não funciona assim, tá bom? A gente tem que tirar uma foto da nossa despesa e da nossa receita, né? Então, dói, é enjoado fazer isso. Sabe aquela planilha que todo economista fala para fazer? Pelo menos uma vez na vida, a gente tem que parar e fazer, tá bom? Não tem jeito. Então, você vai colocar o que você gasta de luz, gás, água, telefone, net, internet, despesa com pet, com alimentação, com mensalidade, tudo. Você vai tirar uma foto. Você tem que saber como você está. Então, você vai saber tudo que está saindo, todos os gastos recorrentes. Vai tirar uma foto da sua receita, de quanto que entra de dinheiro. E também, e é super importante, as pessoas esquecem, dos gastos não recorrentes, mas que a gente sabe que vem.
Então, por exemplo, é o seguro do carro, é o IPTU, é o IPVA, é o material escolar, é a despesa com quem tem animal de estimação em casa com vacina. Percebe? A gente esquece isso. Sim, A esquecemos. gente deixa de lado porque isso não vem todo mês. E a gente acha que, em algum momento eu vou receber um dinheiro, eu resolvo isso. Não é assim, tá bom? A gente tem que ter uma foto, olhar para aquilo e falar, bom, é isso que entra e é isso que sai de dinheiro. De posse dessa foto na mão, eu vou olhar para aquilo e ver o que faz sentido para mim. O que eu não vivo sem, o que eu não abro mão, o que eu não posso deixar de pagar mensalmente, seja a prestação do imóvel, o aluguel, ou a mensalidade da escola do filho. Algumas despesas para você vão ser indiscutíveis, vão ser assim, absolutamente, eu não posso abrir mão disso, certo? E outras despesas eu posso adiar, eu posso modificar o consumo, eu posso deixar por um tempo. Então, imagina TV a cabo, por exemplo. A gente contratou lá atrás, quando o filho era pequeno, e era um canal de criança, eles já estão adolescentes, já estão adultos, ou às vezes já até casou, saiu de casa, e a gente continua pagando aquilo, sabe? Quando a gente comprava jornal e chegava aquela pilha de jornal e a gente lia aquilo. Hoje a gente pode fazer uma assinatura mais enxuta e assistir e ler o jornal pela internet. É reduzir o custo, tá bom? Sim. Se a gente conseguir fazer essa redução de despesa, já vai dar uma sensação de leveza diferente. Então, não é que eu vou deixar de fazer o que eu gosto, mas eu vou, nesse momento que eu estou delicado, de redução de despesa, de redução de receita, de incerteza, de muito desemprego, né, cutucando a gente. Eu posso estar empregada, mas eu estou vendo do lado alguém na minha família, na minha casa, que vai depender de mim. Então, na hora que eu consigo olhar exatamente para o que eu estou fazendo e o que eu posso deixar de fazer nesse cenário, não é alguém de fora que vai dizer o que eu tenho que comprar ou cortar. Não vai funcionar. Sim. Não é sustentável se alguém de fora. Tá bom? Paula, então, eu tenho que saber o que é essencial e supérfluo. Tá, para a gente terminar, então, a nossa entrevista, eu queria que você falasse para a gente se nesse momento dá para guardar dinheiro. Dá. Dá. A gente está vendo em algumas situações, pessoas que, por exemplo, a gente tem perfis de consumo, né, e jeito de lidar com esse recurso. E a gente está vendo, então, muitas pessoas falando, por exemplo, eu escuto muito alguns alunos e colegas de trabalho falando que estão economizando no combustível que antes ia para o trabalho e agora está trabalhando no home office, que está economizando, cozinhando em casa e gastando menos com o restaurante. E aí sim dá para gastar, dá para economizar. E esse dinheiro, então, esse dinheiro que sobra aí dá para colocar o quê? Melhor na poupança, aplicar, investir, o que faz? Bolsa. De uma forma bem rapidinha, explica para a gente. Então vamos assim, se é para falar bem rapidinho, então a gente tem que ser assim muito genérico, tá bom? Sim. Não tem o melhor investimento, isso também vai depender de cada um. Mas quando a gente olha para esse recurso que eu posso utilizar a qualquer momento, o ideal é que a gente coloque ele no investimento bastante conservador. O que é isso? É aquele que não oscila, sabe? Que ele não pula igual um ecocardiograma de um infartado. Então, se eu sei que eu posso precisar desse dinheiro no mês que vem, ou na semana que vem, ou daqui a um mês, 2 no máximo, mas que eu vou precisar daquele dinheiro que eu consegui guardar agora, e eu coloco, por exemplo, na bolsa, que ela oscila, e eu não sei quanto que eu vou receber daqui a 2 meses, é complicado. Então, nesse cenário, se é um dinheiro de curtíssimo prazo, o ideal é que a gente coloque em algum investimento que até a gente receba menos de rentabilidade, mas que a gente tenha uma noção de quanto vai ter daqui a um mês, daqui a 2 meses, ou na hora que eu precisar desse recurso. Tá ótimo. Que ele tenha liquidez, eu consigo aplicar, certo? Tá ótimo, obrigada, então. É o que dá.
Tá bom? Tá ótimo, Paula. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Com certeza, quem está em casa aí recebeu muitas dicas para lidar, então, com o dinheiro nesse momento, que é algo precioso. Com toda certeza. Obrigada, Paula. Até uma próxima oportunidade. E essa questão que ela falou da planilha, vou confessar que eu fiz. E olha, dá uma diferença, porque você nota coisas que você começa a gastar. Eu que gosto de café, por exemplo, vou te falar. Quando eu olhei o quanto eu gastava de café, eu falei, parei, não vou comprar tanto quanto. Mas assim, eu tô brincando com essa situação, mas a planilha te dá realmente a ideia daquilo que você pode ou não gastar. Então, assim, eu gosto disso, mas eu não posso com tanta frequência. Sim. É importante, e olha, até que sobrou um dinheirinho, viu? Ah, isso é bom. Já sabe o que fazer com ele, então. Já sabe, guardar. Então tem jeito.